Fala aí, meus peixão. Boa noite, né? Boa noite, início de noite aí desse sábado. Eu vou ser bem didático, tá? Eu sei que vai ter gente. Ai, a cadelinha aqui. Enfim. Tô com preguiça de prender. Vou ser bem didático, cara. Vou até desenhei, ó. Até desenhei para mostrar, tá? Eu vou mostrar como o Paulo Turra ele escolhe as piores opções dentro do time e a gente acaba simplesmente falando, pô, mas o time é ruim. Realmente, o time é ruim, o time é fraco, o time tem grandes dificuldades. Eu entendo, concordo, tá? Mas o próprio time oferece opções melhores para o treinador e ele escolhe fazer as piores. E eu vou aprovar isso com o caderno hoje, tá? Tô vendo de contratação chegando, só quem estava disponível para esse jogo do Santos, tá? O Santos perdeu pro Fluminense 1-0, mereceu perder, tá? Porque o Santos é um time covarde, cagão, medroso, por culpa do treinador que joga esse time com essa mentalidade medrosa. O único que chuta nesse time é o Marcos Leonardo, com a ajuda do Jean Lucas. Os outros todos têm medo de chutar, têm medo de finalizar, e o gol do Fluminense saiu exatamente por causa desse medo dos jogadores de fazer gol. O Luan Dias perde uma oportunidade boa de finalização, prende a bola demais, toca a bola praticamente para o Fluminense, eles no contra-ataque sai o gol do Cano. Porque o Fluminense, por mais que não esteja na melhor fase que já viveu nessa própria temporada, buscou a vitória. O Santos foi um time covarde, medroso e acuado, por culpa da decisão do treinador de escalar um time para jogar só no contra-ataque. E não joga no contra-ataque, tá? O Santos não joga contra-ataque, o Santos joga com medo. É isso que o Santos faz. É um time retrancado. Eu não sou contra time defensivo, eu sou contra time covarde. E é isso que o Santos é. O Santos do Paulo Turra e dos técnicos que esse incompetente desse presidente trazem é um time covarde. Ele só traz técnico covarde, com medo de vencer jogo. Tá? E eu vou provar isso com desenho. Eu desenhei para vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o Santos, o Paulo Turra, teoricamente escala um Santos num 4-4-2, o que é mentira. Ele escala o Santos num 4-3-3, tá bom? E eu vou mostrar. O que faz aqui, ó? Olha aqui, ó. Dá pra ver? Aqui é o 4-3-3, que o Paulo Turra diz que é 4-4-2, tá? João Paulo aqui, os goleiros, a linha de 4 na defesa, né? Dodô e João Lucas, Dodô que merecia ter sido expulso, tá? E aí o VAR entendeu que ele não foi para machucar e como podia ser só amarelo, o VAR não pode interceder. Os dois zagueiros, Joaquim e Alex, por mais que tenha saído um gol no meio dos dois zagueiros, o Alex foi muito melhor do que o Messias, tá? A gente tem que entender também. Foi uma derrota, a gente entende, mas o Alex tem um tempo de bola muito melhor do que o Messias, jogando do lado esquerdo. Aqui o primeiro volante, que é o Fernandes, tá? Eu escrevi Sandri aqui, porque assim, qualquer mundo que entra o Camacho no lugar do Sandri, eu ficaria muito, muito ofendido, tá? O Camacho não marca melhor que o Sandri, não passa melhor que o Sandri, tá? O Camacho estar em campo no lugar do Sandri é uma ofensa pro torcedor, tá? E aqui os dois volantes, né? Os dois meio-campistas, o Jean Lucas do lado esquerdo e o Dodge do lado direito, tá? Eles podem se alternar aqui. Do lado direito, a gente tem o Lucas Lima, que teoricamente é o meia central desse time. Mas o Lucas Lima, nesse esquema do Paulo Turra, joga de ponta direita, para poder cobrir a marcação do Diogo Barbosa. Do lado esquerdo, a gente tem o Mendonça, o homem que não sabe dominar uma bola. Toda bola que chega no pé do Mendonça, ou ele vai com o pé mole, ou ele não consegue parar a bola. É impressionante como o Mendonça não consegue dominar uma bola, tá? E o que significam esses dois pontas? Eles são atacantes? Não, eles são assistentes de lateral. Eles simplesmente estão em campo para cobrir os avanços ofensivos do time adversário, tá bom? Então o Mendonça está aqui para marcar o Samuel Xavier e o Lucas Lima estava aqui para marcar o Diogo Barbosa. Foi isso que eles fizeram no jogo. E lá na frente, isolado, o nosso coitado mor, o Marcos Leonardo, que é o único, junto com o Jean Lucas, né? Vou até botar a caneta para ficar parecendo mais importante. Junto com o Jean Lucas, que tentam alguma coisa ofensiva, né? O Jean Lucas chegou agora e já é o principal jogador da linha do Santos, junto com o Marcos Leonardo. Então, assim, o Marcos Leonardo simplesmente um jogador isolado na frente, que depende de lançamentos do Joaquim, do Messias, do Nossa, João Lucas é um absurdo de ruim, cara, é impressionante. Dos 4 da defesa, por quê? Por mais que tenha um meio de campo, uma trinca que vem para sair a bola, enquanto o Jean Lucas está em campo, o Santos até consegue fazer isso com uma certa qualidade. Por quê? Porque ele desafoga para os dois outros volantes, pela qualidade técnica do passe que ele tem de saída, tá bom? Eu tô falando de tatiquez aqui, tá? Então, entenda, essa trinca aqui funciona quando tem o Jean Lucas em campo. Então, o time que acabou de contratar ele já é dependente dele, porque ele faz muita diferença, tá bom? Então tá aqui. Essa trinca funciona quando o Jean Lucas está em campo. Saiu o Jean Lucas, entrou o Camacho, morreu a trinca, tá bom? Foi isso que aconteceu.
Se bem que o Camacho entrou no Fernandes, né? Quem entrou no lugar do Jean Lucas foi o Luan Dias. Luan Dias entrou, né? Então tá, beleza. Aqui é a distribuição tática do Santos. O Luan Dias entrou no lugar do Jean Lucas e foi automaticamente para o lado esquerdo. O Lucas Braga entrou no lugar do Mendonça, foi para o lado direito. Aí ele botou o Lucas Lima no meio, junto com o Luan Dias. Mas depois ele tirou, botou o Furt, né? Para aí fazer um 4-4-2. Só que ele botou o Furt e recuou o Marcos Leonardo para fazer o segundo atacante. E aqui tá um 4-4-2, tá bom? Um losango, tá? A mesma trinca aqui dos volantes, tá? A mesma trinca. A mesma linha de 4. O goleiro, né? Aqui. E os dois atacantes. O meia, né? Que isso aqui, teoricamente, o Lucas Lima tem que jogar aqui, ó. Nessa aqui. E os dois atacantes. Ele botou o Marcos Leonardo aqui e o Furt aqui. O Marcos Leonardo não é segundo atacante. O Marcos Leonardo é 9, tá? O único atacante do Santos que é centroavante, sabe jogar de segundo atacante, é o David Washington, que deveria estar aqui. Nessa mesma proposição, tá? Nessa mesma composição tática, com um losango no meio de campo, com a trinca de volantes, ele poderia muito bem colocar o Mendonça realmente para fazer esse segundo atacante, para que ele tivesse menos obrigações defensivas, porque afinal, você já tem uma trinca de volantes em que, teoricamente, os dois volantes aqui, o da esquerda e da direita, eles vão cobrir, né, o avanço dos laterais. Então, assim, além do Santos ter a linha de 4, ele tem essa trinco defensivo aqui, ele bota mais 2 caras na ponta, ou seja, ele tem 3 linhas só de marcação. Então, pensando assim, o Paulo Turra, ele pensa realmente na marcação, só que ele não pensa no desafogo. O desafogo do Santos é lançamento, bola para frente e talvez uma jogada ofensiva pela lateral, pensando numa velocidade. Só que o Mendonça não é velocista mais, tá? O Mendonça não tem nada de speed. Isso é só apelido dele. Ele corria faz tempo. Não corre mais, tá? O Lucas Braga, ou ele corre, ou ele pensa, de verdade, com todo respeito. Não chuta no gol, não cria, não faz nada, só se joga. Mas, enfim, né? Aí, cara, eu vou te dizer quem estava no campo, no banco de reservas, então não vou nem... Olha, tem esses jogadores que podiam estar, né, podiam ir pro jogo. Então, assim, ele tinha no banco de reservas, Vladimir, que renovou até 2025, a gente não sabe por quê, Luiz Felipe Messias, Kevson, que é o lateral mais ofensivo, tá bom? Sandri, no meio de campo, David Washington, Wesley Patati, Júlio Furt, né, que estava estreando hoje, não vou falar, nossa, o Furt, não sei o quê, o Furt tinha nada que fazer, tá? Júlio Furt, Lucas Braga, Luan Dias e Camacho, né, e o Gabriel Inocêncio. O Gabriel Inocêncio, inclusive, é muito melhor lateral do que o João Lucas. Muito melhor lateral. Se é para jogar alguém de lateral direito titular hoje, tem que ser o Gabriel Inocêncio, em detrimento a qualquer outro dos laterais direitos, tá? Ou bota o Cadu, que o João Lucas é tão ruim quanto o Natan, tá? Quando tá o João Lucas, eu sentia saudade do Natan, quando tava o Natan, eu sentia saudade do João Lucas. De tão ruim, são ruins iguais. O Dodô, até, que merecia ser expulso, inclusive, tá? Mas entendo quem pensa diferente. O Dodô até que não compromete, tá? Ele dá uns passes bobos, ele tá, mas ele não compromete. Aqui, beleza. Aqui no segundo atacante, você tinha como possibilidades o David, né? O Patati para entrar ali, né? Podia ter sido uma possibilidade, né? Isso pensando nas substituições. Eventualmente até o péssimo Lucas Braga para entrar de segundo atacante, tá bom? Ele meteu ele botou o Furt no lugar do Lucas Lima, que teoricamente deveria armar esse time. Aí ficou o Luan Dias aqui, né? Botou o Furt e recuou o Marcos Leonardo. Tirou ele totalmente das características dele. Acabou, cara. Né? Isso precisando fazer gol. Então, assim, o próprio treinador, ele joga contra o próprio time. Tá? Aqui saiu o Fernandes. Vai entrar alguém? Sandri. Pronto, bota o Dodge aqui pro meio, né? Se é para aumentar o poder de marcação. E solta o Sandri. Pô, preciso mais ofensividade. Não põe o Camacho, cara. Não põe o Camacho. Bota outro meia. Tá? Aqui na frente, o David passando fome. E o próprio Paulo Turra provou que o David pode funcionar como segundo atacante quando, infelizmente, na goleada sofrida contra o São Paulo, ele botou o David no jogo. Aí ele, tudo bem colocar moleque, né? Ele botou o David de segundo atacante. O David de segundo atacante puxou os melhores ataques do Santos na partida. E em nenhum momento passou pela cabeça do nosso treinador a estratégia de colocar o David para fazer esse segundo atacante. Sabe por que eu falo aqui do David segundo atacante? Mesmo ele sendo 9, porque ele tem velocidade, ele sabe prender a bola, ele tem um bom drible. Diferente do Marcos. O Marcos é um jogador de finalização, ele precisa estar perto do gol, mas ele passa fome com esses
time totalmente montado para defender. O Santos só corre para trás. O Santos não cria. O Santos não tem desafogo. O Santos não tem estratégia para montar contra-ataque. Não tem. O Santos é um time feito para defender. Somente para defender. E sabe por que eu fico incomodado? Porque a gente fica nessa... Ah, mas o time é ruim. Ah, o time é ruim. Realmente, o time é fraco. Mas oferece possibilidades. E eu falei aqui com jogadores que estão disponíveis nesse jogo contra o Fluminense. Poderia eventualmente até perder. Mas, cara, uma coisa é você fazer o beabá. Outra é você querer inventar. E o Paulo Turri inventa. Camacho não pode jogar. O Camacho é a última opção dentre os meio-campistas. A última. Tá? Talvez à frente do Balieiro, que não estava no jogo hoje. Todos os outros meio-campistas estão à frente do Camacho. Todos, inclusive o Luan Dias. Se é para botar de volante, que seja o Luan Dias e não o Camacho. Você vê como o Camacho é complicado. Lucas Braga é uma incógnita para mim. É um cara que tem sempre procura de outros clubes, o Santos nunca vende. É um tesão de segurar jogador incompetente, cara. Que infelizmente é isso, tá? O Lucas Braga, enquanto ele não entender que ele ou vai virar um volante tipo Wesley 2010, ou realmente um ala lateral, enquanto ele for atacante, a gente vai passar fome, porque é um atacante que não faz nada. Ele não chuta pro gol, não faz nada. Não tenta o passe diferente, tá? Tem até uma jogada ali que o Gabriel Inocêncio vai passar. O Lucas Braga dá uma bicuda para ele, se livra da bola, sabe? Totalmente afobado. Não parece que é um jogador perto dos 30 anos. Parece um jogador que acabou de subir. Não tem consciência tática nenhuma. Só, tipo, ele é esforçado. Eu tô cagando para jogador esforçado, mano. Eu quero um jogador que resolva. Tá bom? Por isso que eu fiz o recado pro Soteldo. O Soteldo, nesse time aí, ele... Nada de braçada, mesmo fora de forma. Por isso que eu quero que o Soteldo peça desculpas. Porque eu quero que ele volte. Entre Soteldo e Mendonça, 1000 vezes o Soteldo. Ai, mas o Mendonça faz uns gols. Tá bom. Mas o Mendonça não prende uma bola. Ele não consegue segurar uma disputa de lance. Ele não consegue driblar um jogador. Ele perde todos os lances. O Mendonça consegue, quando o time ataca, nos espaços, aí ele consegue aparecer como elemento surpresa, estar bem posicionado. Isso aqui, o Mendonça realmente é bom. Só que o Santos só defende, cara. O Santos só é contra-ataque. Aliás, deveria, né? Porque não é. O Santos é treinado para ficar na retranca. Então, esses incompetentes que estão lá, desde o presidente até o técnico, que é ruim também, tá? Mais uma escolha péssima do Andrés Rueda, junto com essa corja que não pensa na direção do Santos. Eu não acredito, eu não consigo conceber. Na minha cabeça, eles não pensam. Eles são burros. É isso, vocês são um bando de burros. Porque, cara, eu não sou técnico. E eu no beabá, eu consigo desenhar uma opção tática melhor que vocês, que passam semanas estudando isso, cara. Vocês têm fisiologia, vocês têm tudo disponível e não conseguem pensar o básico. Meu irmão, eu tenho convicção absoluta que se eu fosse técnico do Santos, eu tiraria a coisa melhor desse time. Convicção. Perto do que vocês fazem, eu tenho convicção. E olha que eu não sou nada demais, hein, cara. Nunca fui técnico de nada. Mas caramba, cara, isso aqui é desenho tático. É simplesmente você replicar em campo. Você olha para o campo, você já teve opção. O exemplo do David, para mim, é claro. Você já viu que funciona dessa maneira. Em nenhum outro momento passa pela sua cabeça de fazer a mesma coisa. Quando o time precisa, só pensa em atacar quando tá perdendo. E aí o time não sabe o que fazer, porque você não treina bosta nenhuma, Paulo Turra. Que ebulição do vestiário é essa? Você só tá focando no relacionamento, cara? É muita incompetência, mano. Vocês acovardaram o time. Vocês colocaram na cabeça que esse time tem que jogar com medo de todo mundo. Vocês são os grandes culpados. Falta material humano? Falta. Mas enquanto for essa corja tomando conta do futebol do Santos, vai ser isso aí, cara. Time cagão, medroso e com medo de perder para todo mundo. Só joga para não perder. Tem medo de atacar. Pô, o Santos contra o Botafogo foi 1000 vezes melhor do que esse jogo contra o Fluminense. O que mudou? Ai, não, ficar na defesa. A gente sabe que o Fluminense fica mais com a bola. A gente sabe que tem que puxar contra-ataque. Mas tem que montar um time que puxe contra-ataque, seus imbecis. O mais rápido desse aí que vocês montaram é o Patati. E é sempre o mesmo desenho tático, cara. É impressionante a incompetência desses caras gerindo o clube. É impressionante, cara. Eu fico realmente boquiaberto. Como vocês conseguem a cada rodada provar que vocês são piores do que parecem que são. Toda vez vocês conseguem passar, cara. É impressionante. Enquanto o time afunda vocês com arrogância, com soberba, falando em Libertadores. Vocês são uns animais, cara. É impressionante como vocês são incompetentes. Eu não aguento mais. E aqui eu tenho que ver comentário, a gente fala assim, ai,
eu venho aqui e ele só reclama. Eu venho aqui e só tem tristeza. Mano, olha a situação do time, velho. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu fique falando, joia, que legal, agora vem coisa boa. O Cauê ainda tenta, né? O jogo, ele faz aí até jutsu do Naruto, meu irmão. Mano, eu não consigo, velho. De verdade, pra mim é complicado, tá? E eu não sou uma pessoa mal-humorada, não. Eu tô longe disso, cara. Só ver nos outros vídeos, só ver o Futirinhas. Eu brinco, eu faço brincadeira, a transmissão lá no Gold. Pô, brinquei, fiz um monte de coisa, mas, cara, com o Santos não dá, tá? Com o Santos não dá mesmo. Enfim, né? O que você achou? Você entendeu aqui o que eu quis dizer no caderno ali, mostrando exposições, trinca, marcação e etc. Enfim, cara, eu acho que é muito pouco. Eu acho que é muito fácil a gente se escorar falando que o elenco é muito ruim e que não dá para fazer nada. Dá, tá? Dá sim. O próprio time já mostrou em algumas oportunidades que dá. Tem toda a parte psicológica, tem um monte de coisa. Não estou falando que vai ganhar de todo mundo, mas é impressionante o despreparo, a arrogância e a soberba de quem gera o Santos Futebol Clube. Vocês são muito ruins, mas muito, tá? E, cara, torcedor do Santos é herói. Para aguentar vocês, tem que ser muito herói. Não vejo a hora de acabar o ano, tomar com o Santos na primeira divisão e o Andrés Rueda suma da existência do clube. Porque o homem